Paulo, que é... Minas sempre... Aliás, por falar em Benedito Valadares, eu estou lançando agora em outubro a biografia do Walter Moreira Salles, que conviveu estreitamente com o Benedito Valadares, e a avaliação dele era isso. Ele foi injustiçado, a imagem dele foi injustiçada, dizia o doutor Walter, por ser muito mulherengo. Mas nas virtudes públicas dele, ele enaltecia bastante. Mas eu lembro, muitas grandes empresas de consultoria surgem em Minas Gerais, com ideias inovadoras e tudo, a clientela fora de Minas, porque aqui internamente o conservadorismo... Eu queria que o Marco Antônio tentasse explicar um pouquinho esse paradoxo. É muito interessante a recapitulação histórica, um privilégio ouvi-la. Conheci outro dia a história do Teófilo Otoni, que foi um livro escrito pelo Nilmário Miranda, onde ele fala na Companhia Colonizadora do Mucuri, que criou, então, o primeiro surto de desenvolvimento na região do Jequitinhonha, Mucuri, que ficou muito atrás no desenvolvimento ou no crescimento econômico nesses últimos 50 anos. E a região mais rica de Minas Gerais, com as pessoas mais pobres. O mais rico de Minas Gerais está no Jequitinhonha, no norte de Minas, onde tem as pessoas mais pobres do estado. Mas essa contradição, quer dizer, obviamente, a gente tem que ter a capacidade das coisas que emergem. Com essa toda confusão que o Brasil e é assim nos últimos 500 anos, 600 anos, não vão mudar. Tem um professor que escreveu a história da riqueza brasileira, e a riqueza brasileira, ela sempre teve de sobreviver às instabilidades. Estabilidades muito ligada ao governo central, ao governo da República, que é essa visão ibericista que o professor acabou de falar. A preocupação dele era manter a união do território, sufocar as rebeliões que saíam em cada estado da federação, esse centralismo e essa concepção ibérica de manter o território e a centralização que virou uma centralização política no Império e na República, principalmente depois de 1930, nós tivemos um lapso de descentralização, que foi quando o Brasil cresceu às taxas dos Estados Unidos, logo nos primeiros 10 anos, 15 anos da República, quando as províncias passaram a ter o que dizer. Mas onde que está a riqueza daqui? Minas Gerais tem, e aí são as contribuições dos diversos governos, por exemplo, eu, ao assumir a Companhia de Desenvolvimento, você vai se confrontar com o potencial humano. Minas Gerais produz muito cérebro, muita capacidade. E isso ligado à formação acadêmica, seja aqui em Minas Gerais, na UFMG, seja nas ciências agrárias, Lavras, Viçosa. E ali é que está a substância crítica. Não tem as rupturas sociais, econômicas, sem ter massa crítica. E uma massa crítica, ou seja, capaz de questionar. Aqui no Estado você tem isso, muito ligado à política de crescimento dos centros acadêmicos. Minas Gerais e a UFMG produziu áreas de excelência, muita excelência e desarticulada. Tem um professor lá, que é o Virgílio Almeida, ele fez uma figura que, para mim, marcou. Nós produzimos muito cérebro, células cerebrais de altíssima performance, mas nós somos um zero à esquerda para a produção de sinapses. Quer dizer, não existe desenvolvimento intelectual só com o tamanho e o peso da célula cerebral. A sinapse é essencial. Saiu um livro recentemente que chama A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio, que é um médico, neurocientista, que explica muita coisa que acontece no cérebro. Nós temos a dificuldade, é uma dificuldade cultural, social. Nós temos dificuldade de fazer sinapses, nós temos dificuldade de correlacionar, relacionar, intercambiar. E quando o paradigma tecnológico muda, o paradigma social muda, está mudando agora com esse negócio de rede social, tal, forçando a interconectividade, no processo de desenvolvimento de ruptura, isso é fundamental. E nós temos dificuldade. A universidade
produz centros de excelência na área de biotecnologia, são 132 empresas que nasceram de dentro dela. O maior centro de nanotecnologia está aqui em Minas Gerais, o ICT Nanotubos é um dos casos. O professor Ado Jório, que é o físico brasileiro mais citado internacionalmente, está na UFMG. Quer dizer, por que isso não acontece, né? Nós temos dois problemas, é o problema cultural, social. Fazer sinapse é você dar direito ao outro, trocar com o outro, admitir que o outro tem algo para te fornecer, né? Porque é lá que vai ter essa frutificação. E nós temos um problema da formação, que o professor acabou de contar. A presença do Estado ajudou muito, mas ela deixou também um certo passivo, né? As pessoas esperam muito do Estado. O empresário brasileiro, nós fizemos um levantamento em Minas Gerais e em São Paulo. O que é mais importante para o sucesso empresarial aqui? Em Minas, é ter boas relações com o governo. Em São Paulo, é ter boas relações com o banco. Está entendendo? Estou falando sério, e não é gozação. Foi levantado, fizemos esse levantamento para produzir, porque nós tentamos, e deu errado, de investir num banco de investimento, um banco que ia investir nas empresas. Minas Gerais não tem acesso ao capital. Tivemos, na década de 60, todo o capital financeiro foi para São Paulo. Minas Gerais tem potencial, mas não tem recurso financeiro. O empresário aqui desconta duplicata. Então, falta o instrumento capitalista no universo capitalista para fazer as empresas crescer, né? Nós exportamos 1.900.000 pessoas formadas para São Paulo e outros estados. Recebemos 600.000. Temos 1.300.000, um déficit de gente que estuda, forma, vira doutor e vai para São Paulo. São Paulo recebeu 9 milhões de pessoas formadas no Brasil inteiro para trabalhar lá, gente escolarizada, com ensino médio superior. E cedeu para os outros estados da federação apenas 800.000. Então, você tem esse problema da dificuldade, o centro econômico atraindo as forças, desempregando aqui o que a gente forma. Então, essas iniciativas que a gente procura de criar as sementes é para evitar que a água as leve para São Paulo. Plantar alguma coisa aqui, porque senão ela vai embora. E algumas são resistentes, por exemplo, na área de startups, né? Nós temos aqui uma cultura que ficou fruto da UFMG, toda a parte de aplicativos, que está aqui em Belo Horizonte. Nós estamos tentando segurar esse pessoal. O que falta? Falta instrumentos capitalistas. Isso falta instrumentos capitalistas para a economia mineira. O Estado sozinho não vai conseguir. E nós não temos, na federação, o interesse ou as políticas de disseminar o instrumento capitalista. Eu aprendi com o meu colega Marco Antônio Croco, que me falou lá sobre o crescimento regional, escreveu lá as teses dele, eu fui ler a tese dele, e descobri que, antigamente, para formar a reserva dos bancos no Banco Central, o banco olhava em cada município quanto de dinheiro de depósito tinha, e uma parte ia para constituir a reserva proporcional àquilo que estava em cada agência. Houve uma reforma, não sei, acho que em 1990, não, agora considera-se o dinheiro total do banco e não daquela agência. Resultado, o banco tira dinheiro do Nordeste para depositar em São Paulo, para São Paulo, então, fazer o recolhimento da reserva financeira. E isso empobreceu demais as regiões do Estado de Minas Gerais e do Brasil de maneira geral. Não tem dinheiro, não tem banco, não tem crédito. Ninguém consegue. Você vai lá em Uberaba, lá não tem banco, não tem crédito e tem empresa. Então, isso é um problema estrutural de Minas Gerais. Falta recurso de acesso ao mercado de capitais, sem a qual nós não vamos conseguir. E tem um problema cultural, sociológico, ideológico, religioso, que é o problema das sinapses, né? Quer dizer, no nosso movimento, que se as redes sociais estão mostrando aí, tem um negócio dentro do ser humano chamado ego, que é difícil pra caramba de superar, né? Quer dizer, você é o centro do mundo, o centro das coisas e a medida de todas as coisas, né? Então, quer dizer, você admitir que tem algo a aprender com o outro, a construir com o outro, a fazer com o outro, é difícil.
Alô, alô. A questão da cafeicultura em São Paulo também, ela permitiu também esse empreendedorismo. Se a gente for olhar hoje os chamados paulistas quatrocentões, no fundo eram mineiros, Junqueira, Carvalho, todo aquele Ribeiro, que vão para o sul de Minas, do sul de Minas vão para Ribeirão, vão para São Carlos, vão para o Vale do Iguaçu, até chegar em São Paulo. E é gozado porque Minas tinha alguns aspectos aí da cultura, da afetividade mineira, que sempre foram valores, aqueles valores que vão além do PIB aí, né? Inclusive essa ligação com a cultura mineira. Os grandes homens públicos que passaram pelo país, que é a coisa Luiz Pimenta, Camilo Pena e outros, eles tinham essa característica de entender o Juscelino com a visão internacionalista dele, mas com o pé fincado aí na cultura mineira, né? Mas na hora da transformação em negócio, realmente ambiente de negócio, você esbarrou em todo. Agora, esse ponto que o Castelo Branco coloca aí da questão do modelo bancário é um outro. Essa concentração bancária aí, ela acabou criando um polo de poder que transcende o Estado, né? Porque o Estado, de uma maneira geral, o papel do Estado, como já foi bem colocado aqui, é de ver os desequilíbrios regionais e econômicos e atuar. O papel do banco, não, é maximizar o lucro. Então, ele vai ser sempre concentrador. E nós estamos numa era de predomínio financeiro que nenhum governo pós-1990 superou, né? É interessante, só para pegar um pouco esse discurso paulista do que é bom para o... Isso é algo que São Paulo desenvolve também desde Campos Sales lá atrás. Aí. Todo gasto que é feito para garantir o desenvolvimento de São Paulo é visto como benefício nacional. Recentemente, houve um estudo no Instituto Joaquim Nabuco, da Fundação Joaquim Nabuco, lá em Pernambuco, sobre o custo das políticas de sustentação do café. Batia em centenas de vezes o que era gasto para o desenvolvimento de Nordeste e tudo mais. Mas todo gasto que era feito fora de São Paulo era visto como prejuízo, como desperdício. E essa herança se mantém até hoje, né? Até hoje. Quer dizer, essa busca do eficientismo, que até batendo muito com o que o professor coloca, a diferença entre desenvolvimento e PIB aí, o eficientismo é uma maneira de você conseguir maior eficiência em cada núcleo e perder a eficiência geral. Que é mais ou menos o que vai ocorrer aí com o setor elétrico se essa reforma do Temer aí passar, né? Eu tenho uma empresa, a Eletrobras, que pode ser mais eficiente sendo privada. Daí você descontrata toda a energia dela, tira todo o papel institucional de regulação do mercado, e você tem uma empresa que pode gerar mais lucros e dividendos e, ao mesmo tempo, distribuir prejuízos ou aumento de custos para o país inteiro, né? Então, digamos, esses paradoxos aí são... Mas, realmente, essa centralização, quando a gente fala em centralização e em federalismo, nós sempre pensamos em Estado, mas a questão financeira acabou levando a esse problema hoje de uma centralização muito maior. Nós vamos abrir um pouquinho, uns 10 minutos para perguntas, se os senhores tiverem alguma questão. Tem um microfone aí também para levar. Se alguém tiver alguma questão, é só levantar a mão, que as moças... Senão, nós vamos partir, então, para o segundo tempo. Eu queria agradecer muito as duas apresentações, que foram complementares, aí deram uma ideia muito interessante das potencialidades e das vulnerabilidades do modelo de desenvolvimento em Minas Gerais. Muito obrigado.